Fala galera, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o TOEFL, que é o exame de proficiência de língua inglesa necessário para estudar no exterior, né? Ou até mesmo no Brasil, mas no caso desse canal que eu falo sobre pós-graduação no exterior, mais precisamente nos Estados Unidos, o TOEFL ele é um teste mais que requerido, ele é um teste importantíssimo. Há vários testes de proficiência de língua inglesa, como o Cambridge, né? O Cambridge Exam, tem o TOEFL e outros, né? Que são o TOEIC, que são outros testes mais institucionais. Porém, o TOEFL, ele tem uma magnitude de dificuldade e por causa disso, ele requer mais atenção a se fazer a prova, ao teste em si, e ele é mais aceito, consequentemente, nas instituições de ensino superior. Hoje eu vou falar precisamente sobre o speaking. Mas antes de falar sobre o speaking e as mudanças que tiveram a partir desse ano, junto com a empresa, né, que aplica o teste, o TOEFL ele é um teste de proficiência de inglês. Eu já falei uma vez aqui no canal sobre o TOEFL ele ser uma prova de inglês, mas que não necessariamente ele estuda o inglês, ele avalia o seu inglês. Porque ele é uma prova que você sim tem que dominar, tem que ter o conhecimento de língua inglesa, pelo menos ali intermediário, upper intermediate. Porém, você tem que saber dominar as habilidades que a prova cobra. Que é o que, por exemplo, uma leitura rápida, né? Uma leitura skimming, que é aquela rápida que você olha e entendeu o que está escrito. O speaking, você tem que não saber falar, mas você saber montar a sua resposta de modo que convença quem está avaliando. O listening, você tem que praticar muito, principalmente o ambiente acadêmico, porque as questões vão ser lectures, ou seja, cotidiano de sala de aula, coisas que os professores estão perguntando, conversando, uma aula, porque, queira ou não, é um preparo para levar o aluno para o exterior, né? Então, assim, aquele ambiente acadêmico. E o último que eu não falei foi o writing, né? E o writing que é fundamental você saber escrever. E eu digo que saber escrever até mesmo em português, né? Imagina redações do Enem aí. Não é qualquer um que tira uma nota boa, porque não é qualquer um que consegue formular ou embasar o seu texto com argumentos. Então, assim, da mesma forma que a gente tem a escrita, né, as habilidades da língua portuguesa, aplica-se esse teste para a língua inglesa. Então, ele não requer somente ali uma prova fácil de gramática de língua inglesa, né? Como seria talvez ali o Cambridge. Eu nunca fiz um exame de Cambridge, mas tenho amigas que fizeram e elas dizem que de fato o nível de dificuldade é maior, quer dizer, menor. E já o TOEFL é muito maior. Mas eu já vou falar especificamente sobre o speaking. Por quê? Nesse ano e ano passado houveram muitas mudanças no speaking e algumas outras habilidades do teste. Eu já fiz o TOEFL 2 vezes, na verdade três vezes, porque eu fiz uma no Brasil. Esse do Brasil eu fiz pro Ciências Sem Fronteiras, né? Porque isso foi em 2011, né? Ainda estava na graduação. Fiz o Ciências Sem Fronteiras. Eu fui aprovada em todas as etapas até o bendito do TOEFL. E isso me motivou muito a ir pro exterior estudar, porque eu tinha já até feito a minha inscrição em uma universidade, porque assim, na etapa que eu fiz do Ciências Sem Fronteiras, na chamada que eu fiz, que era para os Estados Unidos, o último documento a ser enviado era o TOEFL, né, justamente para dar para os alunos mais tempo para conseguir o exame de proficiência. Eu saí de Rondônia, fui para Belém fazer a prova, eu fiz a minha prova em Belém, no Pará, e não tinha noção do que era o teste de proficiência, o TOEFL, e consequentemente eu não estudei para fazer esse teste. De fato eu não estudei. Hoje eu olho para trás e eu vejo assim, caramba, que cagada que eu fiz, porque eu cheguei para fazer a prova sem saber o que era a prova, né? Enfim, mas foi um grande aprendizado. Por quê? Foi ali que eu percebi que não é simples, não é uma prova tão simples, né? E é ali que eu tive aquele start de começar a pesquisar. Mas como já esperado, né, eu não passei nessa prova, porque as universidades normalmente pedem no mínimo 80 pontos, a prova vai de 60 a 120 pontos, e eu tinha tirado
65. Então, se eu tirei um valor baixo, não quer dizer que eu zerei. É porque, assim, para você atingir o valor de 60, que é o mínimo, você tem que acertar tanto da prova. Então, assim, eu fui até bem, mas não bem, porque eu precisava tirar os 80, no mínimo, né? Então, não valeu. Eu fiquei tranquila, né? Até porque eu não tinha estudado para a prova. Mas aí me deu aquela vontade de ir para os Estados Unidos. Foi quando eu fui fazer intercâmbio de au pair. Então, quem tá aqui há muito tempo no canal sabe que primeiro, antes de fazer o mestrado, doutorado, eu fui au pair, né? Nos Estados Unidos. E aí, lá já nos Estados Unidos, eu fiz uma segunda vez o TOEFL, que foi quando eu tirei já os 80, né? Então, uma nota melhor. E uma terceira vez que eu consegui tirar uns 95, que foi uma nota muito boa. Mas, enfim, daquela época até hoje, mudou várias coisas. E o que eu vou falar hoje é precisamente sobre o speaking. Que o speaking antigamente ele era uma prova que te dava 6 tasks, né? 6 questões. Cada questão tinha um ambiente, um cenário. E, consequentemente, você tinha que saber trabalhar essa parte do speaking. Que pra mim é uma das mais importantes. Porque como ele é o Internet Based Test, que é o IBT, você vai falar com o computador. Então, imagina na hora da prova, aparece lá a questão, um cenário acadêmico, por exemplo. O professor te passa um trabalho de biologia, seus colegas não concordam em estudar naquela manhã, mas você precisa tirar nota boa. O que você faria? Então, imagina você tendo ali 30 segundos para elaborar uma resposta de no mínimo 1 minuto falando sem parar. E se você não tem a preparação, sabendo um esqueleto formado da sua resposta, só encaixando a informação dada por meio da questão, você vai entrar em pânico, você vai ter muitas falhas e você não vai conseguir nem sequer responder, né? Foi o que aconteceu comigo na prova de Belém. E, enfim, então, assim, eram 6 questões nesse sentido. Mudou. Eu acho que foi uma coisa muito legal, porque acaba tornando o teste muito longo em relação ao speaking. Agora, eu tô ali na página que agora eles têm somente 4 tasks, né? Uma de personal choice. Personal choice, eles vão te dar da seguinte forma. What subject would you prefer to study in school? Qual matéria você preferiria estudar na escola? Aí você já simplesmente tem 2 opções de responder. The subject that I would like to choose, or the subject I would choose to study would be biology, because biology is my favorite subject since I was in high school, and I think that it would be a great opportunity to learn more about life. Tipo assim, sabe? Coisas assim. Você já tem que estar pré-moldada a sua resposta para você conseguir atingir. Sempre colocando as razões, né? Reason number 1, because, darará. Reason number 2, because, darará. Então, assim, você tem o esqueleto montado. Essa de personal choice, quando eles te dão 2 opções e você escolhe entre uma ou outra, é a mais fácil e aqui, com certeza, você tem chances de gabaritar, ou seja, tirar uma nota alta nessa resposta. A task number 2 seria campus announcement. E realmente teve todos os meus testes de campus announcement, um anúncio pro campus, né? Então, normalmente vai ser eles dizendo assim, a partir de semana que vem, o estacionamento não vai estar funcionando, por favor, dirija-se a portão tal. E aí eles vão pedir, a task vai ser para você fazer um resumo do que foi esse campus announcement. Então, você tem que estar muito ligado. Ali é o listening e o speaking trabalhando junto. E a number 3 é a general to specific. Então, como que acontece o general to specific? Provavelmente, ele vai te dar ou uma listening, uma fala de uma lecture. Então, imagina um professor falando sobre a origem do universo, né? Então, vamos dar um exemplo claro aqui. A origem das espécies. Então, vai falar sobre Darwin e tal. E aí, depois, entra um professor falando especificamente sobre adaptações, mutações e tal. Aí, o que eles querem é justamente que você faça isso. O link do general. Então, ali a gente tinha um outro professor falando sobre a origem das espécies de uma maneira geral.
E aí aqui um professor falando sobre adaptações, mutações e tal. Então você tem que formular a sua resposta falando: na topic number 1, o professor falava sobre isso e tal. A informação principal, né, da conversa, do diálogo é sobre isso, como as espécies se adaptam. Então é mais ou menos isso, o general to specific. E o último tópico é o academic lecture. Então aqui eles querem ver mesmo se você conseguiria se sair bem em um ambiente de sala de aula, que é muito difícil, te garanto, né, baseado na minha própria experiência de estudos no exterior. Aqui ele vai dar uma aula, um contexto de aula mesmo. Então imagina um áudio que começa assim: Hello students, good morning. Today we are going to study eu não consigo pensar em nada agora, né? Então, the shapes of the leaves, né? Então, o formato das folhas. Imagina uma aula de biologia, de fisiologia vegetal. E aí ele vai dar um contexto ali de aula, o que os alunos têm que fazer, página do livro e tal e tal. E aí depois ele vai te dar, né, o que foi falado, para você fazer também um resumo dessa aula. Basicamente é isso as tasks que estão sendo trabalhadas no TOEFL hoje, né? Então se você for fazer a sua prova para esse ano que vem, foi revisado, foi atualizado e agora são só 4 topics. Muito importante, porque até então eram 6 topics, né? O que eu posso dizer assim, para você que vai fazer a prova, focar bastante no speaking, porque para nós, principalmente brasileiros, que a gente quase não tem tanta prática no dia a dia, a maioria de nós sabemos a gramática, estudamos, lemos, mas na hora de falar tem muita dificuldade. Então eu sugeriria para você estudar bem o speaking da seguinte forma: record, como que é? Grava a si mesmo, entendeu? Grave a si mesmo. Monte suas respostas. Se você entrar no site do TOEFL, tem mais de 60 tópicos, perguntas mesmo, né? Sobre essas tasks, essas 4 tasks, e você pode ler elas e se gravar, entendeu? Respondendo, para ver se você conseguiria no dia da prova. É sempre bom lembrar que quanto mais preparo, melhor. Então você vai conseguir fazer a sua prova, vai pelo menos já estar acostumado. Eu não sei se eu já falei aqui, mas antes de eu iniciar o meu mestrado, eu estudei no campus da minha universidade um curso de TOEFL. Um curso que durou 3 meses, né? Um curso de preparação para o TOEFL. E eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque abriu a minha mente do quanto que essa prova, ela é de fato não uma prova de inglês, mas uma prova de habilidades e preparação, consequentemente. E então, assim, uma das coisas que a professora fazia era dar as tasks, nós tínhamos que respeitar os 30 segundos para elaborar, e aí ela pedia para que a gente gravasse no nosso celular as nossas respostas. E aí a gente se acostumava com essa robotização mesmo, porque acaba sendo a sua resposta uma resposta mecânica, né? Não é natural, mas é o que o teste está pedindo de você, é o que ele exige de você. Então, assim, você mesmo pode treinar em casa, sem dúvida, mas principalmente aprenda a formular esqueleto das respostas. E esse esqueleto você acha também aqui na internet, né, procurando, pesquisando, mas também acha da seguinte forma: você tem que pensar que tudo você tem que ter a resposta e 2 porquês. Basicamente é o que o TOEFL, né, as pessoas que gerem esse teste, é o que elas esperam de você. Então, sempre vai ter 2 razões, uma razão principal e 2 razões para dar um suporte à sua razão principal. Então, aquele exemplo da primeira task, que é personal choice, você iria ter que escolher, né? Então, sempre dizendo o porquê e as 2 razões por que você escolheu a opção. É isso. Então, se você tem dúvidas sobre a parte do speaking, só deixar aqui embaixo e eu vou estar respondendo para vocês. Aí nos próximos vídeos eu vou gravando as outras habilidades. Tchau!